Ouça agora a audiorevista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 30 dias compartilhando Jesus, o amor incomparável. Criação incomparável. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Certamente estamos vivendo uma epidemia existencialista de proporções globais. Nunca se ouviu falar tanto em suicídios e doenças emocionais como temos visto nos dias de hoje. Dizem que a depressão é a doença do século. O que não se ouve muito falar é que a gênese desse mal não está nas questões puramente emocionais, nem mesmo no corre-corre da vida, mas eu ouso afirmar pelas Escrituras que tudo isso tem origem na má compreensão da razão da nossa existência. Mais do que nunca, estamos vivendo um tempo de completa distorção da existência humana. Nunca se viu tanto ser humano se igualando aos animais e até mesmo querendo se tornar um, como temos visto nos dias atuais. Este é o resultado de uma interpretação equivocada da origem da vida. Se acreditarmos que surgimos do acaso, a vida culmina no obsoleto e fútil. Mas, quando encaramos a verdade absoluta da criação descrita nas Escrituras Sagradas, verificamos não somente que o ser humano foi criado de forma especial, como também foi criado para um propósito. Você foi criado de forma especial. Em toda a criação de Deus, notamos a ação da palavra criando cada elemento que existe nesse mundo. A expressão disse Deus mostra uma criação elaborada pela ação direta da palavra de Deus. João, o discípulo amado, testemunha: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Paulo, aquele que antes perseguia Jesus, testemunha após ter sido alcançado pelo amor de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O autor dos Hebreus testemunha isso afirmando: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 11, 3. Todas as coisas foram criadas de forma magnífica pela palavra de Deus, Jesus Cristo, mas quando Deus criou o ser humano, ele criou de forma diferente. O testemunho das Escrituras declaram: façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A criação do ser humano foi feita de forma relacional por meio da Trindade e com o propósito de relacionamento. Todos os problemas emocionais, físicos e espirituais que o ser humano enfrenta surgiram como resultado da quebra do relacionamento do ser humano com Deus, ocorrido por conta do pecado em Gênesis 3. Então, por mais que os problemas físicos, emocionais e espirituais tenham uma origem secundária ao nosso contexto social, a origem primária está na perda do relacionamento correto com Deus. Você e eu fomos criados de forma ímpar por Deus. Não somos animais. Somos a imagem e semelhança de Deus. Igualar o ser humano aos animais tem gerado uma crise existencial pelo fato de achar que somos animais, o que não somos. Somos seres à imagem e semelhança de Deus. Você e eu fomos criados para um propósito. A nossa existência tem um propósito específico e a vida só faz sentido se vivermos para ele. Fomos criados pela Trindade Divina e para o relacionamento com a Trindade Divina e com os nossos semelhantes. Não viver esse propósito corretamente gera a crise existencial que temos visto na sociedade desse tempo. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar novamente com Deus. Nesse sentido, creia que você é obra-prima da criação de Deus e que a sua vida tem um propósito valioso. Aplicação prática. Busque conhecer mais sobre o propósito de Deus para a sua vida. Eu sugiro que você leia o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Peça a Deus que faça você reconhecer o propósito para o qual você foi criado. Peça ao Senhor Jesus que o reconcilie com o Pai. Senhor Jesus, peço que me ajude a compreender o propósito da minha existência. Peço ao Senhor que me reconcilie com Deus Pai e me faça viver diariamente um relacionamento saudável
contínuo e crescente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Em teu nome eu oro. Amém. Crianças em oração. Você precisa saber que foi criado por Deus, para a honra e glória do nome dele. Pois quando sabemos quem somos e por que existimos, nenhuma mentira irá morar no nosso coração. Precisamos ter certeza de quem somos, para não nos perdermos ou até mesmo ficarmos confusos com as ideias que as pessoas inventam por não conhecerem a Deus. Essa foi a devocional do dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar esse episódio. Até a próxima!